Parece que a cada dia no Brasil a gente dá 100 passos em direção ao passado e quando a gente acha que não tem como piorar, a coisa piora. E essa semana a gente foi surpreendido pela seguinte notícia. Justiça permite tratar homossexualidade como doença. Liminar de juiz do Distrito Federal determina que terapias de reversão sexual não podem ser proibidas por Conselho Federal de Psicologia. E na matéria dizia que esse juiz permitiu, em caráter provisório, que psicólogos possam tratar gays, lésbicas e bissexuais como pessoas doentes. E possam fazer o que se chama de terapia de reversão sexual, ou seja, curar a sexualidade da pessoa. A repercussão desse caso foi imensa, porque afinal de contas a homossexualidade deixou de ser considerada uma patologia pela Organização Mundial da Saúde em 1990, e desde 1999 o Conselho Federal de Psicologia proíbe esse tipo de tratamento. Ontem eu recebi 2 mensagens que me fizeram gravar esse vídeo. Uma dessas mensagens dizia: agora que começou a ter essa reviravolta da cura gay, eu realmente estou achando que sou doente ou algo do tipo. E a outra mensagem dizia o seguinte: quando eu me assumi, meus pais me obrigaram a ir em 2 psicólogos diferentes para que eu virasse hétero, mesmo isso sendo proibido por lei na época. Muitas vezes eu chegava bem nas sessões com eles e saía querendo morrer. Eles diziam coisas como: você vai matar a sua família e vai se sentir culpada pelo resto da vida se não mudar. Você tá destruindo sua família. A sua mãe quer se matar e a culpa é sua. E realmente eu conheço muitas pessoas próximas a mim que passaram por isso. E aí eu fui pesquisar para entender como é possível algo ser proibido e acontecer, como muitas coisas no país, na verdade. Existe na CID, que é a Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial da Saúde, um diagnóstico de orientação sexual egodistônica. O que significa isso? É quando a pessoa não consegue lidar com a sua sexualidade. Tratar essas pessoas é autorizado pelo Conselho Federal de Psicologia. O que é proibido é que esses psicólogos tratem a orientação sexual como um problema a ser resolvido. Até porque, homossexualidade não é doença. A própria Organização Mundial da Saúde afirma que as pessoas só têm problemas em relação à sua orientação sexual por causa do preconceito que elas sofrem dentro e fora de casa. 2. Não existe nenhum indício científico de que é possível você alterar a sua orientação sexual. O que existe, na verdade, são relatos de pessoas que passaram por abusos físicos e psicológicos para tentar mudar a sua orientação sexual. Por mais que apareçam por aí histórias de pessoas que se dizem ex-homossexuais, existem muitos casos também de pessoas que já se disseram ex-homossexuais e depois vêm relatar que sofreram muito por causa disso. E como, na verdade, nunca mudaram a sua orientação sexual. O que aconteceu foi que alguns psicólogos entraram na justiça para que tivessem o direito de ignorar as orientações do Conselho Federal de Psicologia e colocar em prática essas terapias de reversão sexual. Esse juiz concedeu a liminar, mas manteve as orientações do Conselho Federal de Psicologia na teoria. Porque na prática ele diz que não se pode limitar a atuação do psicólogo e que ele precisa ter liberdade científica. Mas como você pode dizer que psicólogos não podem perder a sua liberdade de atuação quando essa liberdade fere, inclusive, normas da Organização Mundial da Saúde e fere direitos humanos básicos? A liberdade científica não é absoluta, na verdade nenhuma liberdade é absoluta quando ela prejudica a vida de outra pessoa. Além disso, existem muitas pesquisas nessa área, existe uma literatura imensa. E foi a partir dessas pesquisas que a psicologia concluiu que a homossexualidade não é uma doença. Isso não quer dizer que essas pesquisas sejam proibidas ou limitadas, é só que essa linha de pesquisa já se esgotou há muito tempo, porque ela se mostrou infundada. Essa decisão é provisória e de primeira instância, então o próprio juiz pode fazer alterações e eu acredito que ela vai cair quando for julgada em tribunais superiores, mas de qualquer forma, ela é muito grave. Em primeiro lugar, porque mesmo proibidas, essas terapias de reversão sexual são praticadas. Se esses profissionais, que não são profissionais, mas enfim, se essas pessoas recebem o aval de um juiz, elas vão se sentir amparadas por lei. Em segundo lugar, essa decisão abriu mais uma brecha nesse momento horroroso que a gente está vivendo para que pessoas preconceituosas se sintam respaldadas e saiam por aí falando e praticando atos violentos. Em terceiro lugar, existem muitas pessoas com problemas familiares por conta da sua orientação sexual. Tem muitas famílias que consideram a homossexualidade de fato uma doença, e daí um juiz faz isso e depois saem diversas matérias super sensacionalistas dizendo que a homossexualidade pode ser tratada como doença. Como fica a situação dessas pessoas nessas famílias? Eu confesso que eu fiquei um pouco desanimada com a reação das pessoas, inclusive de algumas pessoas LGBT. Eu vi muita gente fazendo piada do tipo: eu tô doente, vou pedir um atestado médico pra não ir trabalhar, que
remédio será que eu preciso tomar? E eu entendo que a gente precisa rir, fazer piada da desgraça para conseguir viver nesse mundo. Mas foi muito sério isso que aconteceu. Tem pessoas que são torturadas física e psicologicamente por causa da sua orientação sexual. Então, sinceramente, eu não consigo rir dessa situação. E parece que a gente já se acostumou com tudo que tá acontecendo. Todo dia a gente recebe uma notícia terrível e revoltante e eu não sei o que falta pra gente se organizar e fazer alguma coisa. Tem gente também que defendeu o juiz. Vieram, inclusive, nas minhas redes sociais, falar que essa terapia só é feita com pessoas que estão infelizes com a sua orientação sexual, que desejam mudar e que você tem toda a liberdade pra escolher o profissional que vai te atender. Tá, vamos por partes. Eu não conheço uma pessoa homossexual ou bissexual que em algum momento não tenha sido infeliz com a sua sexualidade. Não é por ser LGBT que a gente sofre, é por viver numa sociedade preconceituosa que ensina pra gente que é errado ser assim. É porque a gente sofre violência dentro e fora de casa. É por isso que a gente sofre. Se em algum momento da minha vida tivessem me perguntado se eu gostaria de ser hétero, eu ia dizer que sim, sem dúvida nenhuma. Hoje não, mas eu já quis, porque já foi muito difícil pra mim. Essas pessoas que procuram ajuda profissional precisam de amparo para que elas se aceitem e entendam que não tem nada de errado com elas. É desse tipo de terapia que elas precisam. E outro problema é que é muita ingenuidade, para não dizer desonestidade, a pessoa falar que você pode escolher o profissional que vai te atender. Muitas pessoas que passam por essas terapias de reversão sexual são adolescentes e jovens obrigados pela família, como o caso da menina que me mandou mensagem. E se ela e outras pessoas passaram por isso num contexto em que era proibido esse tipo de terapia, a gente tá abrindo precedentes para que mais casos como esses aconteçam. E que para pessoas como a outra menina que me mandou mensagem se sintam erradas e doentes. Você não tá errada, você não tá doente. Errada é essa sociedade preconceituosa, opressora, violenta e insensível que a gente vive. It's a mystery to me. We have agreed with which we have agreed. And you think you have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Society, you're a crazy breed. Hope you're not lonely without me. When you want more than you have, you think you need. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think, you need more space. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. There's those thinking more, less is more. But if less is more, how you keeping score? It means for every point you make, your level drops. Kinda like you're starting from the top, and you can't do that. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely
without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Society, have mercy on me. I hope you're not angry if I disagree. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely